Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e o programa de hoje vai trazer mais um episódio da série FM em Comum, onde a gente traz profissionais de setores que são um pouco diferentes do nosso lugar comum habitual nos ambientes escritórios, nos ambientes corporativos, para dividir um pouco das dores, das oportunidades, dos desafios que esses outros mercados impõem à gestão de facility de uma forma geral e que lições a gente pode trazer para esses outros ambientes. E no programa de hoje nós vamos trazer um convidado mais do que especial de que, se a princípio o ambiente não é tão desconhecido assim, mas certamente o que acontece nos bastidores vai surpreender muita gente. Nós vamos falar do mercado de shopping centers de uma forma geral. E para conversar conosco eu tenho o prazer de receber Paulo Ponço. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Thiago, boa tarde, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui com você e com a sua plateia, né? Vamos dizer assim, os ouvintes, para estar compartilhando um pouquinho de dores, de conhecimento e principalmente de experiências com todos. Sensacional, Paulo. Nós te agradecemos. Paulo, começamos do começo. Eu sei que você não nasceu nesse setor, sua carreira não foi totalmente desenvolvida no setor de shoppings. Então conta um pouquinho antes e como é que você mergulhou nesse mundo. Legal, Thiago. De fato, né, ninguém é perfeito, né? A gente brinca aqui. Bom, a minha formação é basicamente engenharia. Fiz engenharia civil, depois fiz um MBA de administração na Mauá. Alguns anos depois, mais uma pós, uma especialização em segurança do trabalho. E a experiência, ela vem, de fato, não começou lá em shopping center. Então, eu tenho uma vida pregressa que vem lá da área petroquímica, no polo petroquímico lá do ABC, fica na cidade de Mauá. Então, tive uma passagem lá de aproximadamente 10 anos. No meio do caminho, fazendo o curso de engenharia, migrei para a área de facilities. Entrei primeiro cuidando da área de manutenção de indústria de cosméticos. E aí coloquei um pezinho no shopping center lá em 98, 99, já entregar um pouquinho aqui da nossa idade, né, Thiago? Em 98, 99, coloquei um pé no shopping center, a inauguração do Shopping Lights, até um case de mercado por conta do prédio, proprietário, metade de um prédio novo, um prédio tombado da antiga sede da Eletropaulo, empresa canadense que veio para o Brasil aqui há quase 100 anos atrás. E de lá para cá, saí de shopping center, uma passagem por instituição financeira, hotelaria, empresa de telecom, e estou de volta agora em shopping center, porque ficou um gostinho de quero mais lá atrás. E realmente está sendo muito prazeroso aqui no Shopping Center Norte, tá com o time aqui na área de operações. Interessante você falar do Shopping Light, porque na semana passada nós tivemos exatamente um programa com a Daniela Marcondes, que teve toda a sua carreira desenvolvida no setor de museus, no setor de galerias. Ela falava justamente das questões de prédios tombados e das dificuldades adicionais que isso gera na gestão de uma propriedade de uma forma geral. Mas vamos lá, Paulo. Então, voltando para o ambiente de shopping center, conta um pouquinho, você que já viveu diversos universos, diversos mundos distintos, fala um pouquinho das peculiaridades e dos meandros específicos que o mercado de shopping center tem e os desafios de operação que outros segmentos não têm. É legal. O mercado de shopping, a gente chama do mercado de varejo, um grande ecossistema onde você tem toda a área de lazer, de serviços, gastronomia, né, que aliás é muito forte, e de fato o varejo em si, né, o varejo raiz, que são as lojas lá de roupas, utensílios. E nesse segmento a gente tem toda uma orquestração da organização de todo, como eu já falei, desse ecossistema. Então, o shopping center é um mercado que ele vem se transformando, a questão da digitalização dos meios de comunicação, dos canais de venda, principalmente, ele vem trazendo muitos desafios para o segmento do varejo. O consumidor ele vai se adaptando a essas novas tecnologias. E o varejo ele sai, sim, né, se reinventando a cada momento, né, determinados segmentos do varejo, ele se adapta ao seu cliente. Tivemos depois advento de pandemia, acho que vamos falar um pouquinho mais aqui, né, o quanto trouxe de transformação dentro do movimento de transformação. Então, o varejo ele traz, de fato, grandes desafios, né, e acho que o primeiro deles é a gente entender o que o consumidor quer, em termos de necessidades de compra, necessidade de lazer, necessidade de serviço, tudo isso, né, dentro de um contexto de segurança, com infraestruturas que funcionam muito bem, e que, na verdade, o ideal é que ele não perceba, né? Quando o cliente percebe que
alguma infraestrutura, né, está lhe fazendo falta, é porque tem algum problema acontecendo. Então, acho que esse é o desafio, né, de fazer tudo isso acontecer. Parte deles acontece diante do cliente, e tem toda uma outra vida que acontece, né, fora dos olhos do cliente, e esse é o desafio de fazer com que todo dia, né, às 10 da manhã, estamos abrindo agora às 10 da manhã, esse show ele recomece, né, todo dia recomece e já com uma programação para aquilo que vai acontecer nas demais noites seguintes aí, que tem uma grande quantidade de atividades, como eu comentei, que acontece fora da visão do nosso cliente. É um desafio a cada dia, Thiago. Nós vamos dividir em algumas partes, justamente pelo que você acabou de falar. A primeira delas é que existem diversos clientes dentro do ecossistema, usando o termo que você utilizou, Paulo. No ecossistema do shopping center há vários clientes. Tem o público, público em si, mas também tem o lojista, que ele é um cliente de uma forma geral dos serviços. Vamos começar falando do lado invisível. Quando fecham as portas, quais são as grandes tarefas que acontecem para que no outro dia tudo aconteça, ou tudo funcione, ou abra operando normalmente? Onde pega e onde está o maior foco de atenção da gestão da infraestrutura de uma forma geral nos horários em que o shopping está fechado? Acho que o principal ponto que eu coloco quando a gente baixa a cortina, né? Quando a gente termina o show daquele dia, lá para 10 horas, a gente literalmente fecha a porta de acesso ao cliente, mas você ainda tem algumas atividades acontecendo. Você tem pessoas consumindo nos restaurantes, clientes terminando de fazer as suas compras, né, os seus pagamentos nas lojas, você tem ainda a sessão de cinema que ela ainda está acontecendo, que vai terminar ali 10h30, 11 horas, né? E antes da pandemia, né, era comum você ter sessão de cinema terminando meia-noite, e aí você começa a ter essa divergência não digo divergência, essa concorrência de públicos, né? O cliente que ainda está finalizando a sua experiência, a sua jornada dentro do shopping center, e ele em algum momento ele está se deslocando para fora, e aí você tem, né, toda aquela dinâmica das atividades rotineiras que tem que acontecer, revisão de sanitários, revisão de piso, recolha de lixo, toda a parte de paisagismo, né, aquele mais pesado que não dá para acontecer durante o dia na visão do cliente. Segurança é uma área que é extremamente requisitada no shopping center, e ela tem dois momentos extremamente importantes. O momento da hora do show, quando de fato está acontecendo ali a jornada, a experiência do cliente. Então, a segurança tem um papel muito de prevenção, de atenção, de se dedicar ao atendimento ao cliente, e essa mesma segurança, a hora que a gente baixa as cortinas ali, termina o show, ela tem toda uma parte de controle, de verificação. Infelizmente, a gente tem visto, né, casos pontuais em alguns shoppings do Brasil, de quadrilhas que adentram em locais em reforma, isso pode trazer algum transtorno, algum problema. Então, a gente tem que se adaptar a toda essa realidade e estar desenhando os nossos processos. Sem contar, né, Tiago, de toda a questão de reforma, né? Você tem o próprio lojista que ele está ali revitalizando o seu produto, fazendo uma atualização de mobiliário, uma atualização de arquitetura, ou até uma troca de vitrine, que isso é muito comum também, né? Toda vez que troca a estação, chega as campanhas de promoções. Então, você tem toda essa dinâmica acontecendo, né? Segurança tendo uma grande necessidade de estar fazendo o controle, e todos os facilities acontecendo ali, né? A limpeza, a restauração, as áreas comuns do shopping, né? De você estar restabelecendo, cera de piso, toda a revisão de sanitários, de uma limpeza mais pesada dos sanitários. É o que a gente brinca aqui, é diversão garantida, tá, Tiago? A gente, de fato, garante para os nossos colaboradores que cada dia será um dia diferente do outro. Mas é bem emocionante tudo isso. De tédio ninguém sofre, né, Paulo? Não sofre, mundo. Cara. Se falo para você, de tédio aqui, e disso a gente não morre, não. Viu? Paulo, com uma grande parte das atividades acontecendo de noite, o ambiente ele precisa ser muito autossuficiente em termos de materiais, recursos, equipamentos, pessoas. Não dá para falar, esqueci o parafuso, vou lá buscar. Isso não dá, porque é 2, 3 horas da manhã na madrugada. Tem uma estratégia diferente por trás em termos de cadeia de suprimentos, em termos de estoque, de fornecimento de materiais? Tem sim, Tiago. Assim, tem uma área, né, que ela é pouco vista. Aliás, as nossas áreas de facilities acabam enxergando pouco essa área, porque ela tem um papel de background muito intenso, ela não está toda hora a visão na frente da gestão, mas que a gente chama de área de planejamento.
Então, essa área de planejamento é como se fosse o centro nervoso de todas as operações do shopping. É a área que tem que, de fato, entender quais são as atividades a serem feitas, quais são os recursos necessários para ela, né, e disponibilizar esses recursos. Eu falo de recursos humanos, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o pintor, o serralheiro, normalmente com equipe própria, dependendo do modelo do shopping, né, ele vai estar com serviço terceirizado, envolvendo com alguma dessas disciplinas. Então, cabe, de fato, a esta área de planejamento, estar fazendo toda essa organização de maneira antecipada. Para isso, a gente tem, né, as lideranças envolvidas, acionar o almoxarifado, que funciona normalmente em horário administrativo, de segunda a sexta, e tem, sim, né, a gente sempre tem que ter um plano B na manga, e o plano B é a chave do almoxarifado, junto lá com o time de segurança, mas falo para você, uma boa gestão da área de planejamento, com a área de manutenção, que quem de fato tem grande parte das atividades que são executadas nesse horário noturno, a gente usa muito pouco, tá? É fato isso, a gente usa muito pouco esse plano B. E falo para você que nos últimos 12 meses, até 1 ano e meio atrás aí, se a gente usou 1 ou 2 vezes, foi muito, né? Claro que a gente tem estratégias, né? Pequenos estoques de sobrevivência, né? Curva de aprendizado, a senioridade das pessoas também faz parte para que tudo isso funcione bem. E os serviços terceirizados, né, esses aí eles já acabam tendo, né, dentro das suas estruturas, das suas bases operacionais, uma equipe lá de segurança, lá uma equipe de limpeza, uma equipe de jardinagem, acaba tendo lá também os seus estoques de sobrevivência, com os seus processos, mas funciona muito bem, tá, Tiago? De fato, uma boa gestão faz com que tudo isso dê muito certo no fim do dia. Falando sobre a curva de aprendizado, Paulo, numa condição normal, quem cuida de um edifício ou de uma instalação monousuária, ela já leva um tempo para aprender as dinâmicas, os potenciais problemas, os comportamentos. No caso de um shopping center, você está falando ali, eventualmente, com centenas de outras partes que, literalmente centenas, que elas compartilham de certos níveis de infraestrutura. Como é que fica, primeira pergunta, como é que fica a curva de aprendizado num ambiente tão dinâmico, ponto número 1, e ponto número 2? Qual é o limite de atuação da administração central das equipes de engenharia de uma forma geral com as infraestruturas particulares de cada ambiente? Esse também é um outro desafio grande que a gente tem, né? Quando você está falando dos teus ambientes, onde você tem a tua equipe própria ou a tua gestão própria, né? Mesmo que com terceirizados, isso aqui está tudo dentro do subsistema da área de operações. Então, da área lá de manutenção, de limpeza, de segurança, ou terceirizado ou próprio, né? Não importa muito qual que é o nível de terceirização, essa gestão acaba ficando sempre centralizada com o próprio shopping, com a administração do shopping. Quando a gente envolve, né, esses outros stakeholders, né, e de fato são centenas, né, de lojas, de proprietários, cada um com seu modelo de operação, etc., aí a gente tem alguns conflitos no meio do caminho. A curva de aprendizado fez o quê? Né? A gente fazer um bom regimento interno, e nesse regimento, né, como se fosse realmente um estatuto ali de condomínio, tá? Então, ali a gente coloca todas as regras condominiais, tudo aquilo, horário da recolha do lixo, qual que é a regra, como pode, o reabastecimento da loja, qual é o critério para fazer uma manutenção, o que deixa de ser manutenção e ele entra, né, numa fila de reforma da loja, o que é necessário, e às vezes não são todos, né, os lojistas ou os seus contratados que acabam lendo e estando muito atualizados do estatuto. E é onde a gente busca também estar fechando esses gaps, exatamente fazendo bons kick-offs, né, quando você vai ter uma reforma, quando você tem um novo lojista chegando, a gente tem um evento aqui, é um dos rituais de gestão que nós temos, que é fazer o quê? O kick-off com esse novo player que está chegando, né, uma nova empreiteira que vai fazer uma grande reforma numa loja, ou um novo lojista que ele está entrando neste condomínio, para estar desempenhando lá suas atividades comerciais, etc, etc. Então, assim, um grande sucesso está no kick-off, né, a gente não perdeu a oportunidade, às vezes a agenda, ela realmente acaba atrapalhando um pouco, mas a gente tem que ser muito disciplinado nesse ponto de fazer com que esse kickoff aconteça e ali você consiga de fato estar passando, né, todos os pontos mais importantes, as regras, etc. E aí quando você fala da parte do apoio, né, a gente tem equipes 24 horas, segurança 24 horas, limpeza 24 horas, equipe de manutenção, ela é 24 horas, o planejamento não, mas um braço do planejamento, né, que é a central de operações, ele é 24 horas,
Então, com isso, a gente consegue ter uma interlocução muito boa, né? Então, em alguns casos, óbvio, né, você tem que acordar alguém de madrugada para uma tomada de decisão, até para compartilhar algum tipo de problema. Mas, em geral, né, quando a gente tem essa curva de aprendizado, já trouxe para a gente a reorganizar um pouquinho os rituais e a lição de casa, a gente acaba tendo muito sucesso aí em fazer com que as obras das lojas aconteçam muito bem, suas atividades rotineiras aconteçam muito bem, e a gente consiga sempre, né, ter os apoios necessários para estar atendendo alguma demanda pontual que pode acontecer fora de hora aí. Funciona muito bem, tá, Thiago? Até agora, tudo que a gente falou, não entrou um único cliente para começar a sua tarefa. Tudo isso está com as portas fechadas por trás. 10 horas, abriram as portas e o público começa a entrar, que você não controla. Quais são os maiores perrengues, os maiores problemas que a gestão do público, os maiores desafios, se puder falar dessa forma, Paulo, traz para esta gestão da infraestrutura de uma forma geral? A gente tem a sorte, né, que o shopping center, ele é um local de destino onde as pessoas vão para alguma atividade que normalmente ela é prazerosa, né, quando você vai para uma gastronomia, para uma diversão, para um passeio, um almoço com a família, levar as crianças para passear, né, principalmente nas grandes capitais, né. Shopping é um local de destino e é um local como uma opção aí para passar o tempo, uma opção de lazer. Então, a animosidade deste cliente, ela é muito positiva. Claro que sempre tem alguns casos, né? Shopping também é uma área de serviço, você tem agência bancária, você tem casa de câmbio, você tem ali lojas de materiais de construção, você tem serviços de telefonia, e a gente sabe, ouvindo esse mercado também, né, o quanto, às vezes, nós, como pessoa física, sofremos com aos serviços de telefonia, e a gente acaba, às vezes, né, tendo que administrar algum conflito ali com o cliente para que a sua expectativa seja atendida, né? Alguns casos, né, de fato, né, o cliente ele entende que a administração do shopping ela não está ali entre interlocutor entre ela e, de fato, a loja. Nós somos um condomínio, as áreas comuns, as áreas privativas e os negócios acontecem, mas eu te falo que administrar o cliente é muito fácil, né? Até por conta desse nível de animosidade que tem. Óbvio que a gente não pode baixar a régua, porque o cliente também ele tem uma visão muito calibrada de uma sensação de serviço. A questão da limpeza, a questão de sanitários, né? Você ter um sanitário bem odorizado, não só limpo, mas ter uma odorização também para dar adicionar, né, ou complementar essa sensação de limpeza, um paisagismo sempre atualizado, sempre bem cuidado, funcionários bem educados. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né, de todo nosso time de front que está ali, né, no dia a dia com o cliente, a segurança, a limpeza, uma área de atendimento, o próprio funcionário nosso que às vezes acaba prestando algum tipo de apoio, né, para identificar qual é a loja, qual é o local que o cliente tem que se dirigir. Então, esse é o desafio de a gente também sempre manter as equipes muito bem treinadas, e não tem outro jeito, né? Só com treinamento que, de fato, você consegue estar elevando sempre a sua qualidade da prestação de serviço. E dar ao cliente, né, só para finalizar, dar ao cliente a oportunidade para ele se comunicar com o shopping, né? Antigamente, a gente tinha uma linha telefônica, falo de maneira genérica, você tinha lá uma linha telefônica e um e-mail, e hoje não. Hoje você tem que dar para o cliente todos os diversos tipos de comunicação. É no Instagram, é no Facebook, é WhatsApp, é e-mail, e falo para você. E isso não elimina a necessidade também do atendimento preferencial. Tem cliente que se desloca ao shopping para fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, mas ele ainda é aquela pessoa que quer olhar no olho de alguém. E aí você tem que ter um time ali para atender o cliente, receber o cliente e dar a oportunidade de ele estar fazendo a sua manifestação. A conversa com o Paulo rendeu tanto assunto que a gente resolveu dividir em 2 episódios. Esse primeiro chega ao final aqui e na semana que vem você segue a continuação dessa nossa conversa a partir dessa última pergunta que eu fiz para ele. Um grande abraço e até a próxima.